Hoje estaremos trazendo uma breve reflexão, uma breve meditação na crucificação do Senhor Jesus Cristo, né? Eu, reverendo Gabriel, juntamente com minha família, a irmã Nilda, a Sofia, o Mateus, hoje, mais uma vez, em culto doméstico, estamos meditando nas 7 palavras da cruz. 7 palavras que o Senhor Jesus vai trazer no momento em que Ele está ali sofrendo naquelas horas de grande sofrimento na cruz do Calvário. Será uma breve meditação, não entraremos em tantos detalhes, mas certamente aquilo que iremos dizer será para nossa lembrança daquilo que Cristo fez, para que possamos assim, nesse momento, nos colocarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo, gratos a Ele, por sua obra redentora, por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Quero ler então aqui em Lucas capítulo 23, versículo 33, o que nos diz a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Amém. Queridos, esse evento da crucificação é central na nossa fé. Ele marca, então, aquilo que Cristo fez para nossa salvação. É o evento que vai culminar, então, na promessa feita a Adão e Eva lá no Jardim do Éden, de que o Senhor, da semente da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E é isso que nós encontramos, então, esse evento glorioso que cumpre a palavra do Senhor, as promessas do Senhor. É maravilhoso olharmos para esse relato, irmãos, porque aqui nós somos fortalecidos, pois nós estamos vendo o nosso Senhor, o nosso Salvador, consumando a sua obra, a obra de redenção para nós. E nessa noite, como disse, iremos meditar nas 7 palavras que o Senhor Jesus diz nessas horas, nesses momentos em que Ele passa, então, ali naquela cruz. Que você possa meditar conosco e que o Senhor se faça, então, abrir os olhos de cada um daqueles que estão ouvindo, vendo esse vídeo, que possam ser edificados pela palavra do Senhor. Que Deus assim nos ajude. Queridos, de forma bem objetiva, bem direta, a primeira palavra proferida pelo Senhor Jesus na cruz se encontra em Lucas 23, versículo 34, aonde assim nos diz a Escritura Sagrada. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, partindo as vestes dele, lançaram sorte. Irmãos, nós encontramos então aqui na primeira palavra proferida pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, uma palavra de perdão. E é importante observarmos que o Senhor Jesus está suplicando, está rogando ao Pai que perdoe aqueles que estavam escarnecendo dele, que perdoe aqueles que o haviam abandonado no meio do caminho, que perdoe aqueles que estavam então ali lançando sorte pelas suas vestes, aqueles que esbofetearam, que chicotearam, que condenaram injustamente o Senhor Jesus Cristo. O Senhor está rogando por eles. Pessoas que não mereciam de forma nenhuma, o Senhor Jesus roga por eles. E nessa primeira palavra proferida pelo Senhor, nós precisamos aprender. Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus, ao rogar por aqueles pecadores que escarneciam dele, que pecavam flagrantemente contra ele, também nós precisamos nos colocar no lugar desses pecadores, no lugar dessas pessoas, porque, meus irmãos, nós outrora, como a palavra de Deus vai nos mostrar, nós vivíamos uma vida totalmente afastada do Senhor. Nós vivíamos em desobediência à lei perfeita do Senhor. Nós vivíamos de forma flagrante, quebrando as leis de Deus e assim ofendendo ao Senhor, de maneira que a palavra de Deus vai nos dizer que nós éramos inimigos
de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência. Essa palavra de perdão também é para você. Também é uma palavra de perdão para mim. É o Senhor Jesus, naquela cruz, Ele roga ao Pai. Ele está ali, agindo e no nosso lugar, se entregando para que nós possamos receber o perdão eterno do nosso Pai. Meus queridos, nós continuamos olhando para as palavras do Senhor Jesus na cruz. E a segunda palavra que nós encontramos está no versículo 42 e 43 ainda deste capítulo de Lucas, aonde o Senhor Jesus profere as seguintes palavras. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Queridos, essa palavra, proferida agora pelo Senhor Jesus, dirigida então a um daqueles ladrões que estavam ao seu lado, é uma palavra de salvação. É importante observarmos que nada foge aos planos do Senhor. De forma maravilhosa a Escritura se cumpre, de maneira que é nos dito por meio dos profetas que ele seria colocado entre malfeitores. E aqui está o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, entre malfeitores, um escarnecendo dele, um proferindo mentiras, proferindo impropérios contra o Senhor Jesus, blasfemando contra o Senhor Jesus, e o outro ladrão, o outro malfeitor, se arrepende, olha para Cristo e reconhece como sendo o Filho de Deus. E ali ele roga, pede que o Senhor se lembre dele quando entrar no seu reino. E a palavra do Senhor Jesus para aquele malfeitor, para aquele homem, é uma palavra de salvação. Jesus responde àquele homem: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Que palavra gloriosa, meus irmãos, que palavra maravilhosa. Essa palavra também é para mim, para você, meu querido irmão, porque, veja, eu e você precisamos nos colocar também no lugar desses malfeitores que estão ali crucificados. Nós, outrora, éramos como aquele que blasfemava e dizia coisas terríveis e fazia coisas terríveis contra Deus. Mas o Senhor abriu os nossos olhos, e assim como aquele ladrão que estava ao lado do Senhor Jesus, que reconheceu que ele era o Filho de Deus, assim também o Senhor fez comigo e com você, para que nós tivéssemos os nossos olhos abertos e enxergássemos que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus, que nele está a salvação e a vida eterna. Ele pode nos conduzir ao paraíso. Que palavra gloriosa, meus irmãos. Que maravilha podermos ouvir isso da boca do Senhor Jesus Cristo. Ele garantiu para aquele homem que se arrependeu que ele estaria com ele no paraíso, que ele teria salvação. E o sacrifício de Cristo garante para mim e para você a salvação e a vida eterna. Continuamos a olhar para as palavras do Senhor Jesus na cruz. E a terceira palavra que o Senhor Jesus traz naquela cruz, que o Senhor Jesus então profere, nós encontramos em João capítulo 9, João capítulo 9, nos versículos 26 e 19, 26 e 27, aonde a palavra do Senhor nos diz, João 19, versículos 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Ah, queridos irmãos, que palavra maravilhosa, confortadora nós encontramos aqui nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Mesmo em meio ao seu profundo sofrimento, mesmo em meio àquela situação terrível a qual ele estava enfrentando, muita dor não somente no seu corpo, mas na alma, o peso do meu e do seu pecado nas costas do Senhor Jesus Cristo.
ele se lembra da sua mãe. Ele se compadece dela, mostrando para nós, como a Escritura vai dizer em alguns textos, que é importante cuidar das viúvas. E aqui o Senhor Jesus vai colocar a sua mãe nas mãos do seu discípulo amado, daquele em quem ele mais confiava. Ele vai entregá-la então à sua mãe, para que ele cuide dela, para que ele a ame, para que ele não deixe faltar nada a ela. Ah, queridos irmãos, precisamos nos colocar também no lugar dessa mulher, da mãe do nosso Salvador. Ela que recebeu esse olhar de compaixão, ela que recebeu esse cuidado da parte do seu filho. Assim também ele dirige a mim e a você esse cuidado. Esse cuidado que é um cuidado paternal, um cuidado profundo de alguém que ama realmente. O Senhor Jesus, Ele tem cuidado de nós. Ele nos ama de forma maravilhosa, de maneira que Ele nos entrega não na mão de um dos seus discípulos, mas na mão do Pai. De maneira que nós somos acolhidos pelas mãos do Senhor. De maneira que nós somos colocados em um lugar seguro, em um lugar aplanado, em uma rocha firme, onde nada pode nos arrebatar. Ah, queridos, essa palavra de cuidado do Senhor Jesus nos ensina muito e nos mostra que assim como Ele cuidou da sua mãe, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E nós também precisamos cuidar uns dos outros amorosamente, como nosso Senhor Jesus cuidou da sua mãe, como Ele cuida de mim, como Ele cuida de você. Nós continuamos olhando para as palavras do Senhor Jesus na cruz. Como disse, estamos meditando de forma breve, não estamos entrando em tantos detalhes, mas aqui nós podemos, sim, sermos edificados e ver a maravilha deste momento, a glória desse momento. A próxima palavra que nós encontramos está tanto em Mateus como em Marcos. Nós estaremos lendo em Mateus capítulo 27, versículo 46, Mateus 27, versículo 46, onde o Senhor Jesus, agora em um momento dramático, ele vai dar um brado de sofrimento. E meus queridos irmãos, essa quarta palavra da cruz é uma palavra de angústia. É uma palavra que vai expressar aquilo que o Senhor Jesus sentiu antecipadamente lá no jardim do Getsêmani. O Senhor Jesus, no versículo 46, ele vai dizer em alta voz, por volta da hora 9, Jesus vai clamar em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Ah, queridos, olhamos para o Salmo 22 e podemos ver essas palavras lá, um salmo messiânico que vai trazer em toda a sua estrutura e sua exposição, de forma maravilhosa, várias partes desse momento que o Senhor Jesus está enfrentando. Meus queridos irmãos, a maior angústia, o maior sofrimento do Senhor Jesus não foram aqueles cravos penetrando as suas mãos, os seus pés. O maior sofrimento do Senhor Jesus não foi ser escarnecido, ser cuspido na face, ser levado ali ao Calvário, não. O maior sofrimento de Jesus, e ele sabia, e ele fala lá no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. O momento de maior sofrimento, de maior angústia do Senhor Jesus Cristo é este momento quando ele sente então o abandono do Pai. Certamente foi difícil para o Senhor Jesus ser abandonado pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, ser conduzido até aquele momento, mas o fato dele receber nas costas o meu e o seu pecado
E sendo Deus santo, justo, puro, e não podendo compactuar então com o pecado e a imundícia dele. O Senhor Jesus, tendo se feito pecado por nós, foi nesse momento, de uma forma que nós não podemos nem expressar, algo que é difícil imaginarmos. O Senhor Jesus foi abandonado pelo Pai. Mas isso acontece de uma forma gloriosa, de maneira que o Senhor é glorificado nisso, porque o Senhor Jesus foi obediente e Ele estava ali naquele momento cumprindo a vontade do Pai, por mais que o Pai estivesse sentindo prazer na obra de Cristo, naquilo que Ele estava realizando, por causa do meu e do seu pecado. O Senhor Jesus sofreu o abandono do Pai. O Pai virou as costas para o seu Filho. De maneira que esse evento não é algo que vai se estender por muito tempo, pois ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, o Pai ressuscitou o seu Filho. Glória a Deus por isso. Meus queridos irmãos, o fato de Jesus ter enfrentado e sofrido o abandono do Pai, ter bebido o cálice da ira de Deus, foi para que eu e você fôssemos livrados da morte eterna. Pois o salário do pecado é a morte. E Jesus pagou cabalmente naquela cruz, morrendo no meu e no seu lugar. Ele sofreu a condenação. Ele se fez pecado por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas chagas fomos sarados. Ah, queridos irmãos, não podemos minimizar isto, porque se fizermos isso, porque Jesus, de fato, irmãos, ele sofreu o abandono por causa do meu e do seu pecado. Sinta isso nesse momento. Sinta esta culpa, mas sinta o seu coração então se encher de gratidão pelo que Cristo fez, pelo seu sofrimento, pela sua angústia, por aquilo que Ele enfrentou, por amor a mim, por amor a você, por fidelidade a Deus o Pai. Ele sofreu o abandono do Pai momentaneamente, para que eu e você não sofrêssemos eternamente o abandono do Pai. Para que eu e você não vivêssemos na eternidade afastados de Deus, sofrendo em um lugar onde há choro e ranger de dentes, para nos livrar desse afastamento eterno, para nos livrar dessa condenação eterna. O Senhor Jesus sofreu o abandono momentâneo do Pai. Nós precisamos glorificar ao Senhor por isso, porque era para ser eu e você sofrendo naquela cruz aquilo que o Senhor Jesus estava sofrendo. Nós continuamos a olhar, meus queridos irmãos, para as palavras do Senhor Jesus naquela cruz. Palavras, então, tão importantes para nós, tão grandiosas. E agora vamos à quinta palavra, de forma bem objetiva, que se encontra em João, capítulo 19, versículo 28. João 19, 28. O Senhor Jesus, já perto, então, do fim da sua jornada, ele diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Ah, queridos, essas palavras do Senhor são importantes para mim e para você. Não podem nos passar despercebidas, por mais simples que sejam. Perceba, o Senhor Jesus está dizendo: tenho sede. Ele está aqui demonstrando a sua humanidade. Está demonstrando que ele realmente estava sofrendo, que ele realmente estava passando coisas terríveis naquele momento. E aqui ele expressa sua humanidade. E é interessante observar que ao dizer isso, aqueles soldados que estavam ao seu redor pegam e embebem uma esponja com vinagre e tentam colocar na boca do Senhor Jesus, que não aceita. Por que, pastor, isso? Porque era costume colocar aquele líquido na boca das pessoas que estavam prestes a morrer, porque aquilo era como que um alucinógeno, algo que ia tirar então aquele sofrimento daquelas pessoas, de certa maneira, anestesiando os seus corpos, e assim eles não iriam sentir de fato e de verdade o que estavam passando. Meus irmãos, muitas vezes nós
queremos fugir do nosso sofrimento, da nossa dor, e buscamos medicamentos, remédios, coisas que anestesiam o nosso corpo para que não sintamos o sofrimento. Mas veja, o Senhor Jesus foi até o fim no sofrimento, pois Ele sabia tudo o que estava a lhe acontecer. Eu e você também precisamos ser firmes, precisamos encarar de frente o nosso sofrimento, a nossa luta, a nossa dor. Sigamos a sexta palavra, uma palavra agora de vitória, quando o Senhor Jesus diz: está consumado, tetelestai. Ah, meus queridos, que palavra gloriosa! Essa palavra expressa uma tarefa concluída, essa palavra expressa um recibo de quitação de dívida, essa palavra expressa um recibo de escritura de compra de um imóvel. Pois é, meus irmãos, por meio daquilo que Cristo fez, Ele conquistou para mim a salvação, para você a salvação, você que crê nele, você que está com a sua vida voltada para Ele, entregue em suas mãos. Bendiga o nome do Senhor, porque Ele, de forma maravilhosa, consumou todas as coisas. E a última palavra da cruz que o Senhor Jesus traz é uma palavra de redenção. Ele diz lá em Lucas 23, 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ah, queridos irmãos, eu e você precisamos estar prontos a entregar nas mãos do Senhor o nosso espírito, pois é nas mãos do Senhor que nós descansamos seguro, de forma última e final. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós de forma breve possamos assim estar meditando nessas palavras da cruz, que a graça de Deus invada o seu coração e que você possa assim ser abençoado por Ele, por sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.